Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você temas bacaninhas, temas atuais que nos ajudam a pensar sobre o nosso dia a dia e ter uma vida cada vez melhor, não é? Muito bom sempre estar aqui com vocês e poder conversar aí do seu ladinho, na sua casa, sobre essas questões. E você já sabe que se você quiser ver um tema qualquer sendo debatido aqui no Cabeça, é só mandar a sugestão para a gente, que a nossa equipe vai correr atrás de gente boa para falar sobre o assunto e nós vamos refletir com você para que você possa ter aí as informações que deseja, né? Muitíssimo obrigada pela sua companhia e obrigada especialmente a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando o amor de Jesus a tantas pessoas e abençoando tantas vidas. Você que é nosso parceiro, para que possamos levar as boas novas de Cristo para todo o Brasil e para todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graça e paz sobre a tua vida, bênção de Deus e que Ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus. Chama que Ele mesmo colocou no nosso coração e ordem que Ele mesmo nos deu, dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, não é mesmo? Mais uma vez, obrigada pela companhia de cada um de vocês aqui na programação da Rede Boas Novas de televisão e particularmente do Cabeça para Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está aí, está no nosso dia a dia. Rio de Janeiro, Brasil, mundo inteiro está vivendo o clima das Olimpíadas. Maior jogo, maior programação esportiva do mundo, né? E a gente sabe que durante as Olimpíadas não são só os atletas que se preparam para esses jogos. Muitas outras equipes também se preparam e também participam de uma forma significativa. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos mostrar para vocês o trabalho de uma galera que se prepara bem antes dos jogos começarem também. Trabalham duro ao longo de todo o jogo, antes, durante e muitas vezes depois dos jogos também, dando suporte aos atletas de uma forma significativa, de uma forma diferenciada e muitas vezes absolutamente anônimos. Você vai conhecer o trabalho de capelania esportiva no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. A capelania esportiva é um ministério que leva os valores do evangelho a atletas e esportistas. O capelão esportivo precisa estar preparado para evangelizar. É necessário conhecer como funciona o meio esportivo, linguajar, as posições, os atletas e as suas necessidades. O objetivo da capelania esportiva é levar os atletas e esportistas a compreender além do que estão preparados para as competições. Devem também estar prontos para a corrida da vida eterna, que é uma batalha espiritual e não no meio físico. O capelão deve ser neutro, não demonstrando preferência por algum clube, mesmo tendo o seu time predileto. Deve ter em mente que está trabalhando para a salvação e o bem-estar dos atletas ou esportistas, sem distinguir cor de camiseta ou bandeira, mas buscando as vidas que precisam ser salvas, sem exceção de pessoas, sempre agindo de boa vontade. Aqui no Brasil, a capelania surgiu na área militar no ano de 1858. No início, somente as igrejas católicas. Em 1944, foi criada a capelania evangélica. Durante a Segunda Guerra, o pastor João Filson Sorém foi capelão e o fundador da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ele faleceu em 2002. Gente, que coisa boa, né? Nesse tempo de Olimpíada, nada melhor do que a gente falar também de esportes, entender um pouquinho dos bastidores dessas competições. E a gente quer trazer, sim, bastidores dessa competição. Tudo a ver com a gente, tudo a ver com boas novas. Nós vamos apresentar para vocês hoje. Vocês vão entender melhor o trabalho da capelania esportiva. Para falar sobre esse tema, nos ajudar a entender esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Paulo Vescher, ele que é capelão dos Atletas de Cristo e é também representante do FCA Brasil, missionário do esporte, isso? Isso mesmo, Ai, obrigado que pelo convite, prazer estar aqui. Isso aí, muito bom ter você aqui, a gente poder falar um pouco mais desse tema e mostrar esse trabalho importante que é feito aí com os atletas, especialmente agora na Olimpíada. Ok, vamos juntos. Tá bom?
Também conosco Marcos Baridol. Marcos, ele é capelão esportivo da Rio 2016. Ele também é coaching esportivo e é professor universitário. Está aqui dedicando tempo para a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aí com as pessoas para eles conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, né? Como você mesma disse, muitas vezes é um trabalho anônimo, né? Um trabalho nos bastidores. Nos bastidores, um trabalho quietinho e tal. E a capelania esportiva, né? Que ela é fundamental, muitas vezes, para dar equilíbrio para o atleta. Como é que é esse negócio? Vamos falar, o que é capelania, especialmente a capelania esportiva? O que é isso? A capelania esportiva, Celeste, ela visa cuidar do atleta, do técnico ou pessoas do esporte. Pessoas que trabalham, fisioterapeutas, às vezes, massagistas, pessoas que estão ligadas de alguma forma com o esporte. Servindo, amando, ajudando, incentivando, às vezes após uma derrota, levantando a moral, mas também fora das quadras, servindo o atleta e seus familiares, cuidando deles. Tem muitos atletas que viajam, ficam um tempo fora e às vezes a família está com alguma complicação em casa e o capelão está servindo eles, está cuidando, ajudando, dando um suporte para o atleta poder competir da melhor maneira possível, seja no local ou seja na cidade natal dele. Bacana, né? Uma coisa bastante ampliada, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o trabalho do capelão ele está voltado para o atleta, né? E essa coisa, voltado para o atleta ali, lá, tá lá agora, ele vai ter a competição dele, então ali, né, teria um monitoramento, uma assessoria, um suporte ali, mas é bem mais amplo. Muitas vezes, como o Paulo falou, você imagina uma competição agora, como as Olimpíadas. A maioria das pessoas está fora de casa, muito longe, inclusive, da sua casa, né? E a vida não para. Assim como as nossas vidas continuam, nossas famílias, né? Os filhos agora até estão de férias, mas né, pessoas continuam trabalhando, os problemas continuam vindo. Então, muitas vezes você tem um atleta que ele está muito bem, ele está se preparando, ele está concentrado, e aí, de repente, ele tem um problema na sua família em casa. E ele fica inseguro de, ok, eu não posso, eu não tenho como voltar agora, eu não tenho como abandonar as Olimpíadas, que eu me preparei por 4 anos, para voltar e cuidar da minha família. E isso é uma coisa que tem um potencial de tirar o foco dele muito grande. E aí, nessa hora, como o Paulo falou, né, o papel do capelão dá essa assistência também para que o atleta possa ter a tranquilidade de que ele tem alguém de confiança que vai estar ajudando, que vai estar ali para dar um suporte também para a família dele. É um trabalho pastoral, né? É um trabalho pastoral, muito mais do que simplesmente estar presente nos jogos, né, e ser só mais um fã que, ao invés de dizer palavras, né, de motivação, que sejam apenas, vai lá, como os torcedores normais falam, não, a gente é um torcedor crente. Não, não é isso. Nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é um trabalho mesmo de suporte pastoral, pelas necessidades que eles têm, que são muito específicas, né? E certamente isso faz toda a diferença, né? Porque, de repente, o atleta saber que tá bom, ele está ali, que ele pode se desligar, que ele pode ter a tranquilidade de se desligar, porque se acontecer alguma coisa, se tiver alguma questão, alguém vai falar e alguém vai cuidar, quer dizer, então ele pode efetivamente ter essa tranquilidade. E vamos combinar que saber que a gente tem pastores, pessoas, né, voltadas para essa questão da fé, fazendo esse tipo de trabalho, isso ainda é melhor, né? Gera mais confiança, dá mais consistência e essa questão toda. Quando a gente fala da capelania esportiva, isso está vinculado apenas ao meio evangélico? A capelania esportiva, ela pode ser para quem já conhece o Senhor Jesus, sim, mas ela também é focada para aquele que não conhece, para que até um dia venha a conhecer. Você starta o trabalho com atletas que não são cristãos através de princípios e valores bíblicos, servindo, amando esse atleta, esse técnico, essa pessoa do esporte, com o intuito final sempre de fazê-lo entregar sua vida a Cristo. Esse é o nosso objetivo. Aqueles que já são cristãos, é fortalecer a fé dele e ajudá-lo a ser também um proclamador de Cristo. Esses são os grandes objetivos da capelania.
Dentro da própria Rio 2016, né, dentro dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional, ele entende, né, a necessidade da capelania e, portanto, ele tem uma série de diretrizes, né, para o funcionamento da capelania. Então, na Rio 2016, por exemplo, né, são 5 grandes religiões que estão representadas, né, entre elas o islamismo, o budismo, o cristianismo, né, com as suas 2 vertentes, grandes vertentes, né, do catolicismo e do protestantismo, Perfeito. o hinduísmo e o judaísmo. Né? Então, existem representantes de todas essas religiões, e aí também pela questão do Brasil, né, das religiões de origem africana, né, afro-brasileiras, foi-se dada também a possibilidade de que essas pessoas, havendo demanda, também deem esse cuidado. O entendimento do Comitê Olímpico Internacional, Celeste, é que é um serviço aos atletas. Tanto que a capelania ela faz parte dessa gerência, a gerência de serviço aos atletas. Legal. Portanto, como todo serviço, a ideia é que ele seja passivo dentro da Vila Olímpica. Mas, a despeito disso, como nós já temos contatos com atletas, acompanhamos, eu trabalho, né, em parceria com uma organização que é o Athletes in Action, aqui no Brasil se chama Atletas em Ação, que nesse exato momento nós temos 120 missionários de mais de 30 países que já trabalham, acompanham atletas que estão aqui no Rio e que fazem esse contato e que fazem essa ponte para que a gente consiga dar esse atendimento, esse cuidado a eles, né, como a gente já falou que eles precisam, para que isso seja possível, para que a gente consiga alcançar esses atletas, chegar nesses atletas e que os atletas consigam também chegar até a gente. Até porque a Vila Olímpica é muito grande, né? Então, tem muitos cantinhos, muitos espaços, então, às vezes, né, nem sempre a pessoa passa por onde a capela está. E aí a gente precisa, de fato, saber que nossos irmãos em Cristo, que precisam desse cuidado, desse carinho, saibam onde nós estamos e que estamos lá disponíveis para servi-los, né, dessa maneira. Bacana. Então, na verdade, é um serviço que ele já está integrado a toda a organização aí do sistema da Olimpíada, né? Faz parte, é um serviço que não tem uma restrição, não é algo que... quer dizer, o próprio COI ele já conta com isso, de alguma forma. Ele já entende. Algumas restrições nós temos, né? Porque temos que entender também que o COI ele entende a necessidade, ele percebe e ele mesmo promove, existe um manual de capelania para que a capelania seja instituída em todos os jogos, mas independente disso nós temos restrições, nós temos os to do e o not do, né? Como qualquer cidade, porque se a gente parar para pensar, aquilo é uma grande cidade, né? Tem países, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um atleta, que o país dele, ele estava dizendo, o país dele tem 10 mil habitantes. E aí a gente falando, poxa, tem mais do que isso aqui dentro da vila. Então, ou seja, uma verdadeira nação ali. E aí temos todos os desafios decorrentes disso, né? E, inclusive das limitações de que nós não podemos fazer proselitismo, nós não podemos, então, portanto, evangelizar e falar abertamente ou dar qualquer tipo de material fora do espaço da capela. Temos que ter muito cuidado com isso também e fora outros cuidados, né? Isso é importantíssimo. Eu acho que é absolutamente necessário, né? Porque regras do jogo, elas são necessárias para poder fazer a coisa fluir. Funcionar. Afinal de contas, o que se quer é ajudar e não atrapalhar, né? Exatamente. A hora é de dar suporte e mostrar o amor de Jesus, né? Nessa hora de necessidade, não é a hora de você chegar, É porque a gente evangeliza de toda forma, né? A gente evangeliza quando a gente cuida, a gente evangeliza quando a gente se posiciona. Isso também é evangelizar. É o que transforma a nossa postura, né? Não é? Um exemplo O interessante... Senhor chega, alcança, mas o nosso exemplo faz muita diferença. Para o bem, às vezes, e é assim que a gente espera, mas infelizmente, às vezes também atrapalha. Por isso que a nossa vida tem que ser entregue totalmente, tem que estar santa, tem que buscar isso aí. Não que você não vá pecar e não vai errar e não vai ter problemas, mas é saber consertar, é saber confessar, perdoar e seguir o caminho. Exatamente. O jogo não para. E como o Paulo já falou, né, a questão, o mais importante é o serviço que nós fazemos ao atleta. Estamos lá para servir. Um exemplo interessante é que eu procuro usar mesmo como plataforma para o meu trabalho a questão de eu ensinar, né, lecionar na universidade, e a disciplina que eu leciono é de coaching esportivo.
Eu sou coach profissional, trabalho com life coaching, business coaching e trabalho com coaching esportivo. E eu uso isso muito como base. E aí eu conversando esses dias com um dos treinadores, né, que aí estão, nós tivemos a oportunidade de entrar e ele começou a falar as inquietações dele em relação a alguns dos atletas. Eu pude falar de algumas experiências, de algumas ferramentas, né, que existem dentro do coaching esportivo. E a alegria dele, né, foi tão grande que a gente começou a conversar e desenvolveu um relacionamento pessoal que me permitiu testemunhar para ele. Porque a gente criou esse vínculo. E aí foi muito legal que quando as delegações estão chegando, tem as cerimônias, né, de recepção, né, o welcome deles, né? E aí eu fui lá assistir até como um amigo, eles tinham me convidado, poxa, vem. E aí eu fui lá e quando eu cheguei lá, eles me falaram assim, poxa, Marcos, queremos tirar uma foto com você, eu quero tirar uma foto com você. Eu falei, poxa, era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário. Mas é por isso, é porque o nosso trabalho é esse trabalho de realmente servir com amor, mostrando o amor e a graça de Deus. E aí, sim, a gente tendo esse relacionamento, a pessoa conseguir ver em nós, tipo, pela nossa vida, por como nós caminhamos, conseguir ver e experimentar esse amor de Deus que é real, que é concreto, né, em nossas vidas. Verdade. Isso é muito bacana, né? Poder dizer assim, olhar e dizer assim, o que esse cara tem de diferente, né? Eu quero isso para mim também, né? E descobrir que essa diferença está na presença de Deus, né? No Espírito Santo, preenchendo a nossa vida, né? Isso é muito bacana. Olha, eu já preciso ir para o intervalo, vou dar a nossa paradinha e volto. E eu queria falar um pouquinho dessa questão, né? Porque você falou, pô, cara, vem aí, quer tirar foto comigo? Ah, não rola uma tietagem, não, dos capelãos, quando eles estão lá, com aqueles atletas, ou até a oportunidade de tirar uma foto, de, né, fazer uma selfie. Isso rola e pode rolar durante o trabalho do capelão? Quem é que pode ser capelão? Qualquer um pode ser capelão? Bacana essa questão, né, de você usar a sua profissão já empregando ali naquele trabalho e que aquilo também faça diferença e possa ser um fator diferenciador no atendimento, na prestação de serviço que você faz. Essas são só algumas das coisas que eu quero ouvir de vocês. Beleza. No próximo bloco. Ótimo. Tá bom? Intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. Aí, tempo de Olimpíada, né? E quando a gente fala dos Jogos Olímpicos, de tudo que acontece, o pessoal do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro aí muito emocionado, participando de uma maneira muito forte de toda essa questão dos Jogos. Aliás, vamos combinar, né? O Brasil está fazendo bonito, né? Nessa história. Se a gente aqui está olhando no geral, a gente não quer... Claro que tem coisas que não estão dando certo, problemas, mas onde é que nunca teve problema, não é verdade? Todos os Jogos Olímpicos têm seus problemas. Todos têm, mas que a gente está fazendo bonito, está fazendo bonito. É, né? Verdade. Isso aí. E aí, hoje, focando um pouquinho, a gente está aqui para entender esse trabalho bacana do capelão. Quando alguém me perguntou assim, qual é o tema que vocês vão trabalhar no Cabeça para Cima hoje? Eu falei, capelania esportiva, né? E a pessoa me perguntava um pouquinho, mas o que é a capelania? Eu já dei uma explicada, não tão bem como você o fez aqui, como vocês fizeram, né? E a pessoa me perguntou assim, mas as pessoas ganham para isso? É pago? Esse trabalho é um trabalho pago? E aí? Não. A gente serve, né? Eu sou missionário. Você tem os seus mantenedores que entendem o trabalho que você faz e ofertam para que você continue a realizar esse trabalho. Né? Então, aqui no Brasil, hoje, nós não temos. Existem universidades americanas, instituições fora, que você tem essas pessoas contratadas para ser e fazer essa função. Né? Mas aqui no Brasil não existe ainda a cultura da capelania esportiva, ela é muito nova. Nós temos pessoas que são realmente exemplos para nós do trabalho de capelania aqui no Brasil, são até exemplos para fora do país de capelania esportiva, líderes que fazem um trabalho maravilhoso com isso, brasileiros. Mas para o interno dentro do país ainda é muito novidade, é muito novo.
Então, você não tem ainda no Brasil, que eu saiba, pelo menos, não sei se o Marcos conhece alguém, mas eu não, que esteja recebendo para isso. Somos todos missionários, né, como o Paulo falou, em geral. Alguns, né, são missionários tempo integral, outros são missionários tempo parcial, alguns até voluntários, né, que têm a sua vida profissional, como você mesma falou, e que dedicam o seu tempo, né, tentam ajustar suas agendas de forma a conseguir servir dessa maneira, mas ainda, pelo menos, né, no Brasil, não temos ainda ninguém que seja, vamos dizer assim, um empregado, integre uma equipe técnica, né, de qualquer esporte que seja, sendo um funcionário. Já temos até, e começamos a conversar para desenvolver esse trabalho, mas sempre da perspectiva de um missionário que está indo lá, que não gera custo para a organização, né, até como uma maneira da gente conseguir que eles conheçam o trabalho e passem a entender um pouco mais da importância desse trabalho do capelão esportivo, né, que é diferente, né, dos que já tem dentro de uma equipe técnica. Verdade, verdade. E quem é que pode ser um capelão esportivo? Como o Marcos acabou de citar, você necessariamente não precisa ser um professor de educação física, por exemplo, ou um pastor com curso de teologia, né? Ou um ex-atleta, né? Ou um ex-atleta, mas tem que gostar do esporte, tem que entender o esporte. É claro que a pessoa que viveu o ambiente do esporte, ela consegue comunicar com as pessoas do esporte de uma maneira diferenciada. Com certeza. Isso é uma questão lógica. Mas às vezes tem pessoas que realmente têm uma outra profissão, né? Mas estão tão envolvidas, gostam tanto do esporte, se dedicam tanto, aprendem tanto e são líderes nas suas localidades, nas suas denominações, que acabam sendo chamadas para a capelania esportiva, né? Um dos melhores capelães esportivos hoje, considerado do mundo, né, que treinou, inclusive, a maioria, até de brasileiros, né? Ele, para você ter uma ideia, ele é professor de literatura medieval. Então, ele até esses dias, a gente conversando, ele me mostrou, ele falou assim, vê se você consegue entender isso, né? E aí, assim, chega a ser engraçado. E ele é alguém que ele não tem um histórico dentro do esporte. Mas é exatamente isso, ele tem um coração por isso e ele se estuda e se prepara e ele entende todas as nuances, né, do esporte e da vida do atleta e, dessa maneira, ele consegue se preparar e estar pronto para suprir essas demandas. E essa que é a grande questão, é que o capelão esportivo, como o Paulo falou, então, de uma certa maneira, ele pode ser qualquer pessoa, claro, que a pessoa que tem o coração, que se sinta chamado, né, por isso, mas que essa pessoa se prepare, né, e passe a entender e passe a conhecer e se prepare para isso. Inclusive, recentemente, eu tive com o Paulo, né, em um treinamento de capelania que teve aqui no Brasil, onde, né, 30, 40 pessoas foram treinadas, né? Ou seja, pessoas que têm um coração para isso, que estão buscando capacitação, que estão buscando se preparar, conhecer. E aí o ideal é que essa pessoa que está começando seja mentoreada por alguém que já tenha mais experiência, né, que já caminha mais tempo nisso e que vai ajudá-la a entender, né, as dinâmicas. O que é o treinamento? O que é? Quanto tempo? Né? Porque vocês se preparam para isso, vocês preparam gente para poder estar trabalhando com a capelania esportiva. Que tipo de treinamento é esse que é feito para que as pessoas possam estar prontas e aptas para aqui no Brasil, nós temos Atletas de Cristo, na parceria com a FCA, um curso de capelania esportiva. Né? Atletas de Cristo já trouxe por 2 vezes esse treinamento aqui com a parceria com a FCA. Então, os capelães vêm para cá, para o Brasil, e ministram um curso de 4, 5 dias, um treinamento realmente, você vendo vários aspectos. Marcos participou do último, né, que teve aqui. Nós vamos ter um agora em Curitiba, entre 28 a 30 de outubro. Né? Então, você faz o treinamento. E é claro que a prática e o desenvolvimento vem com o tempo, né? Com mais estudos sobre o assunto, com você fazendo um outro curso de capacitação com um nível um pouco acima, né? E a prática diária da capelania. E o acompanhamento, né? Eu gosto de comparar como aprender a ler. Você vai para a escola o primeiro dia, a professora te ensina as letras, te ensina as sílabas, né? Mas é o exercício de você, em casa,
né? E aí, muitas vezes, isso com a ajuda do pai, a ajuda da mãe, os pais vão ensinando, vão corrigindo, e isso é que vai fazer a criança, de fato, ganhar uma habilidade plena na leitura, né? Então, a comparação mais ou menos é essa. A pessoa precisa ter uma capacitação, que ela aprenda o beabá, né, da capelania, mas depois é a prática e o acompanhamento, né, que vai levar ela a ter realmente mais experiência e estar mais pronta cada vez mais a responder às demandas. Uhum. A gente tem assim uma grande equipe aí mobilizada com ações evangelísticas, né? Muita gente trabalhando nos mais diferentes pontos da cidade nesse momento, em função das Olimpíadas. O trabalho da capelania, em que ponto ele se junta ou não se junta com essa grande equipe? Qual é a interação que existe? Total. Eu estou hospedado numa das bases do movimento Braços Abertos aqui no Rio de Janeiro, que é o trabalho de evangelismo para os Jogos. Nós estamos servindo igrejas, ajudando em comunidades com projetos através do esporte, projetos sociais, jogos, brincadeiras, em várias comunidades aqui no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, nós estamos indo em outro período para os locais de jogos, fazendo ações evangelísticas lá, mas sempre que alguém pega e liga, precisamos conversar com um parente, precisamos conversar com um atleta, recebemos um ingresso, vocês podem estar lá, vocês podem visitar, conversar. Nós, de prontidão, levantamos algum voluntário, algum capelão que possa visitar, ir até o local de jogo, tentar entrar em contato com esse atleta ou com esse familiar, servindo. Então, as coisas são paralelas o tempo todo. Este é o movimento Braços Abertos, que acaba unindo várias denominações, várias agências e parceiros em prol do reino. Inclusive também através, né, e aí um trabalho, né, já talvez mais de dentro para fora, uma coisa que a gente tenta também lembrar esses atletas, né, que são cristãos e que a gente já tem contato, de que essa talvez seja a melhor plataforma e uma das maiores oportunidades da vida que eles vão ter de testemunhar a Cristo, né? E que por isso, né, eles não podem também deixar de lado essa oportunidade. É claro que esse é o trabalho deles e a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso. E é um momento muito delicado da vida deles. Eles precisam ter a performance, precisam estar concentrados e focados nisso. Mas como cristãos, eles têm também uma responsabilidade, como todos nós temos, né, de instar tempo, fora de tempo, pregar a palavra. E eles precisam também, e o nosso papel é dar esse suporte para eles, o esporte como base para a evangelização e com as famílias, com o cuidado das famílias, né, e tudo mais. Bacana. Eu estava vendo ainda hoje de manhã, sinceramente não lembro qual era a modalidade, mas uma chamadinha até no Facebook que mostrava uma atleta onde ela, eu não sei se ela ganhou ouro, mas ela ganhou alguma medalha. E na hora que né, foi entrevistada e tal, ela aproveitou para dizer algo na linha de bacana, a medalha, ganhei a medalha, mas honra e glória ao Senhor Jesus. Legal. Né? A Ele toda a honra, toda a glória. Quer dizer, isso é uma forma simples, né, de você estar ali, de você colocar a sua marca, de você dizer a que veio, né? É um testemunho de um cristão. A gente teve por algum tempo, especialmente no futebol, os atletas de Cristo, né, todos os que se identificam como atletas de Cristo, que eles começavam a aparecer, a se mostrar, no sentido de fazer algum gesto, se identificar como tal. E parece que houve aí um movimento de contenção dessa história. Quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse trabalho da capelania esportiva com os atletas, nesse sentido da proclamação do Evangelho, no sentido da movimentação deles? Como é que é essa história? As grandes instituições como FIFA, o COI, né, CBF, eles não gostam muito que isso aconteça. Então, na última Copa que nós vencemos, quando o Kaká e outros atletas, né, se ajoelharam com as camisas, oraram dentro de campo, logo depois,
a FIFA já deu uma resposta. Ei, negócio de camiseta não pode mais. Proibiu, né? Proibiu já e já deu um corte. Né? Então, você sempre tem que procurar uma forma de proclamar, né, o Evangelho. Esse é o desafio. Seguindo as regras, porque nós somos cristãos e temos que seguir as regras. Claro. Né? E isso faz totalmente diferença. Mas nós temos que buscar um meio. Então, como você mesmo citou, essa atleta foi entrevistada. Qual foi a sensação? A sensação é maravilhosa de ganhar uma medalha, mas glória ao meu Deus, porque foi Ele que me capacitou e me deu o dom. Isso aí. Então, você tem sempre o atleta. Várias instituições, inclusive Atletas de Cristo, é uma delas, como a FCA nos Estados Unidos, que está vindo para o Brasil agora, são duas instituições que o objetivo, que entenderam, o atleta faz tanta propaganda de bebida, de comida, de carro, né? Por que não pode falar do maior amor de sua vida, que é Jesus Cristo? E aí a nossa preocupação, né, nesse sentido, é deixar o atleta pronto, né, que ele saiba o que dizer, que mensagem, né, dar nesse momento, como essa atleta provavelmente está muito bem preparada. E eu tive já a oportunidade de ter contato com alguns deles assim, porque eles sabem que, infelizmente, como existe uma dificuldade, uma barreira muito grande no mundo quanto à pregação do Evangelho, quando você está dando uma entrevista, por exemplo, você precisa ser muito sucinto no que você vai dizer, porque senão fazem todos os cortes e conseguem tirar a mensagem dali. Pegam só aquela frasezinha que ele falou de outra coisa. Por isso que você deve ter percebido isso, que ela foi direto ao ponto, né? O entrevistador provavelmente chega e fala, não, parabéns pela sua medalha, e aí, mas o que você acha? Glória a Deus, porque foi ele que me deu a medalha. E não tem como cortar. Não tem o que editar. Não deixa sem saída. Não tem o que editar, né? Não tem como a produção depois vir fazendo cortes e tentando remontar, né, para fazer. E aí a nossa preocupação é essa, né? E aí até de novo voltando no acompanhamento do atleta, é que a gente sabe que esses atletas são pessoas normais, são pessoas como qualquer outras. Então, é mais ou menos, a gente tem que ter um cuidado também, às vezes, de que, assim como alguém chega nas nossas igrejas e se converteu ontem, a gente não vai chamar ele no dia seguinte para pregar, né, no nosso púlpito. A gente tem que ter a delicadeza e o cuidado de que não é só porque eles são pessoas públicas que a gente vai fazer isso. Eles precisam ter acompanhamento, precisam ganhar maturidade, né, precisam conhecer mais a palavra de Deus. O que não exime da questão dele já imediatamente começar a pregar, porque foi assim com a mulher samaritana, né? Jesus não falou para ela, depois que ele disse, né, se eu te der de beber da minha água, você nunca mais terá sede, e ela foi para falar para os parentes, Jesus não parou ela, não falou, não vai dizer para ninguém, pelo contrário, né? Então, a gente, de fato, tem que saber medir, né, esse cuidado com o atleta, a preocupação com o atleta, e que para que a gente não tenha também, e uma coisa que você falou, né, que a gente iria entrar nesse assunto agora. Tietagem. Porque é muito delicado, porque as pessoas que se aproximam em geral dos atletas, em geral é para pedir, para subtrair alguma coisa, que seja a imagem dele, que seja uma fotografia, mas eu quero alguma coisa de você. A postura do capelão ela tem que ser absolutamente oposta. É a postura de Cristo, quando ele caminhava. Não é a postura do eu vim para ter algo de vocês, venham e me sigam, venham e façam isso por mim, mas a postura do eu vim servi-los. Eu vim aqui para lhes oferecer algo. E a postura do capelão tem que ser exatamente essa, diante, né, do atleta. Eu vim aqui para te servir, para te ajudar, para caminhar com você, para te preparar naquilo que você quiser. Isso é muito bacana, muito bacana. E eu acho que essa questão de permitir que esse atleta, ele possa, eu vou chamar de se expor, né? De colocar, de falar de Jesus a partir do momento em que ele esteja pronto e disposto a isso, faz toda a diferença, né? E isso vai retratar muito bem esse espírito do trabalho da capelania, que diz, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te mostrar alguém que pode fazer toda a diferença na sua vida. E agora, quando isso de fato te tocar, você começa a falar. Ninguém precisa expor, ninguém precisa pedir, né? Exatamente. Ele mesmo vai querer falar. Uma consequência da vida e do relacionamento dele com Cristo. Exato. Esse é um desafio da capelania com o atleta. Exato. O que ele fala tem que ser uma consequência do que ele vive. Maravilha. Porque se não for assim,
fica meio que hipócrita. As pessoas que conhecem ele, pô, mas está falando isso, mas você não vive isso, cara. Então, esse é o grande desafio. É porque o nosso trabalho, o nosso chamado, né, quando Jesus nos chama, a grande comissão, é para fazer discípulos, né? E muitas vezes nós esquecemos disso. A gente acaba focando muito na parte do falar a mensagem, e aí depois que essa pessoa recebe a Cristo e conhece a Cristo, a gente acaba quase que, ok, então agora está tudo bem, está tudo resolvido, e não é. Né? O nosso chamado é para fazer discípulos, então dar o acompanhamento devido, né, fazer um trabalho de discipulado com essa pessoa é fundamental. Perfeito, perfeito. Já preciso de novo para o intervalo, tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar conhecendo mais do trabalho tão lindo, tão bacana, dessa questão da capelania esportiva, que Deus tem usado vocês para ir para estar liderando, né, trabalhos dessa forma. Vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso, né, gente? E aí, você está curtindo as Olimpíadas aqui no Rio, ou em algum lugar do Brasil, e aí em algum lugar do mundo, porque o mundo inteiro está acompanhando, né, essa cidade aqui do Rio de Janeiro, nesse tempo dos Jogos, das Olimpíadas. E quanta coisa linda a gente tem visto, quanto testemunho bacana a gente tem visto. Esse bloco aqui eu quero mostrar para vocês e trazer o depoimento do Alex Dias Ribeiro, um capelão. Né? Um capelão esportivo, que também ele foi fundador do Atletas de Cristo e foi ex-piloto de Fórmula 1, alguém que tem toda a bagagem e competência para dizer o que ele vai dizer. Olha só. Capelão esportivo é um cara que vai onde o povo está para dizer para os atletas coisas que o atleta nem sempre quer ouvir, mas que necessita. A maior necessidade dele é de paz de espírito para poder exercer sua função de atleta, e isso só Deus pode dar. E você só chega a Deus através de Jesus Cristo. A importância do capelão para o atleta é ser um amparo para ele. Eu creio que um ser humano é um cara tetradimensional. Ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem um coração e tem um lado espiritual. E esse software espiritual é um software de comunicação entre o atleta e o seu criador, e o capelão pode ajudar a promover essa comunicação. Eu trabalho com capelania esportiva desde que comecei a trabalhar com Atletas de Cristo em 2006, e por conta de lidar com esses atletas eu fui em 5 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, essa é a minha quinta. Então, eu estou ali passando para esses atletas as coisas que eu aprendi a duras penas como piloto, no tempo que eu era um esportista ou um atleta das 4 rodas. O nível de cobrança de resultado é muito grande e muitas vezes a gente é traído pela nossa própria ansiedade, pelo nervosismo. Eu já errei muitas vezes sob pressão, e eu já vi um atleta que ia se suicidar porque ele não conseguiu o que era cobrado dele, e nós conseguimos desarmar essa bomba nos Jogos Pan-Americanos. Essa foi uma experiência talvez a mais dramática que eu já vi na minha vida de capelão. Se você é capelão e se interessa por fazer capelania esportiva, é melhor você se preparar, conhecer bem o ambiente de trabalho do atleta e conhecer um pouco sobre as necessidades desse atleta e ir de encontro à necessidade específica dele, seja num atleta amador ou com um atleta de alta performance num evento como a Olimpíada. Valeu, galera do Cabeça Pra Cima, aquele abraço e que Deus esteja com você. Isso aí, aquele abraço para o Alex também, que esteve aqui com a gente ontem, né? Participando de algumas atividades aqui também na Boas Novas. É isso aí, gente, incrível, né? Um trabalho assim da maior importância que muitas vezes a gente não tem a dimensão. Estava ouvindo ele falar e estava lembrando, vocês já tinham comentado aqui também, de alguns, acho que foi na Vila Olímpica aqui, que foi proibido o uso de celular por alguns atletas, até para viabilizar a questão de concentração, essa coisa toda, mas houveram alguns que disseram, gente, olha, eu não posso ficar sem isso, porque eu tenho família, eu preciso falar com a minha família, eu preciso ter informação, e numa hora dessa que ter pessoas como vocês, o trabalho que vocês fazem, realmente faz toda a diferença. Todos os esportes têm
o suporte de capelania, ou ele é mais da capelania esportiva, ou ela é mais voltada para alguns esportes específicos, às vezes mais destaque, futebol, etc. Olha, Celeste, eu vou te contar uma coisa curiosa que aconteceu agora para os Jogos Olímpicos, né? Nessa fase de preparação antes dos Jogos, né? E o tempo de oração que eu vinha, Deus me colocou um esporte curioso no coração em geral, principalmente para nós, né, cristãos, que era o esporte do tiro esportivo. Né, que em geral a gente associa muito a questão da arma, a questão da violência urbana, guerras, né? E Deus colocou isso no meu coração e eu não entendia por quê. E impressionantemente tem sido uma das maiores procuras, tem sido os atletas de tiro esportivo, né? E que até conversando com outros capelães que estiveram nas Olimpíadas, cheguei a curiosidade de perguntar, mas olha, isso é normal, né? O pessoal do tiro normalmente procura tanto assim, e eles falaram, olha, Marcos, não, é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo. Então, a verdade é que nós estamos lá para servir a todos, né? E a servir aqueles que desejam, de fato, ter esse momento, né? Ter esse acompanhamento, ter esse cuidado. Então, nós estamos lá disponíveis, temos atletas dos mais diferentes esportes, né? Que têm vindo, nos procurado, a gente tem feito estudos bíblicos, né? Dentro dos próprios prédios das delegações, havendo autorização dos dirigentes, né? Havendo autorização dos chefes de missão, né? Como é chamado. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem diversificado aqui dentro, né, da Rio 2016. Bacana. Aí é uma brincadeirinha, tá, galera? Mas é porque o pessoal estava falando que ninguém pode agora falar e não tem discussão da gente dizer com relação à questão da violência no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? Haja visto as medalhas aí que a gente já conseguiu, só no judô. Tem a ver, né? E no tiro, e agora, né? O pessoal do tiro se envolvendo também, né? Também. Mas é isso aí. Qual a importância do esporte na vida de uma pessoa, na vida de um cristão? A gente viu, eu acho que foi a mãe da menina que ganhou a medalha de ouro no judô, né, que ele falou, agora que ela já ganhou a medalha de ouro, de repente ela vai ter mais tempo, vai conseguir mais tempo aí na igreja, que ela não estava mais indo e tal. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Não, ele é esportista, não tem tempo de ir à igreja. Como é que é essa questão? No começo, foi assim aqui no Brasil. Esporte e igreja não se misturavam muito, muita barreira, foi difícil. Os pastores viam como algo ruim, né? Exatamente. Mas hoje tirava a pessoa da igreja, tá né? Diferente, está legal, está bem feito. A questão da educação e o esporte, a importância do esporte, eu tenho um testemunho legal. Curitiba teve uma semana cultural organizada até por a Rede Pastores local. E uma das ações era levar alguns atletas às escolas municipais para falarem e darem testemunho das suas vidas como atleta. E uma das crianças perguntou para o nosso líder até de Atletas de Cristo de Curitiba, Marcelo Lipatin, jogador de futebol, por que eu tenho que estudar se eu quero ser jogador de futebol? E o Marcelo deu uma resposta muito legal para essa criança. Ele falou assim, hoje você vai encontrar no ambiente, qualquer que seja do seu trabalho, pessoas, inclusive do esporte, que vão tentar enganar você. O atleta profissional ele vai ter que fazer um contrato com alguém. Para fazer o contrato com alguém, ele vai ter que ler esse contrato. Né? Isso é a primeira coisa. Mas esse contrato também tem questões financeiras, de cálculo. É vantagem eu continuar onde eu estou ou é vantagem eu ir para outro lugar? Mas outro lugar tem a questão do dólar, a conversão. Vale a pena? Não vale a pena. Mas tem outro fator também, que é história e geografia. Eu tenho que saber para que onde eu estou indo. Qual é a língua que eles falam? Onde que é a capital daquele país? O que eles comem, o que eles não comem? E isso eu adquiro através da educação. Bacana. Então, o esporte ele tem que ser um incentivo para que eu continue no trabalho. Quem trabalha com a capelania no nível amador aqui no Brasil, um dos grandes desafios é fazer com que o atleta entenda que o estudo é fundamental. Nós temos muitos atletas que com 19, 20 anos tiveram uma lesão. Acabou. Imagina não estudei. Você o que da vida? E agora? Eu não sei o que fazer. Então, você tem vários atletas que chegam para você, não sei o que fazer da minha vida. Não. Então, você tem que desafiar, incentivar, animar esse atleta a buscar a educação.
Até porque é isso mesmo, a gente sempre percebe, né, que é um fato. A vida do esportista, ela é limitada, Curta. né, ela é curta. E aí depois você faz o quê? Não importa se você ganhou muito dinheiro naquilo que você fez. O que você vai fazer de relevante para você e para a humanidade com o resto do tempo que te Exatamente. sobra? Eu Tem acho demandas que... muito específicas, né? Aham. Como você mesmo falou, esse exemplo dessa mãe. Você imagina um atleta para chegar ao ponto de vir a uma Olimpíada, que seja, ainda que seja só para competir, né? Ou seja, ele não tem a chance de medalhas. Foi todo um esforço e uma programação de vida que nos últimos 4 anos, pelo menos, ele viveu uma coisa que em treinamento esportivo a gente chama de ciclo olímpico, que é um ciclo de treinamento de 4 anos, onde ele, ou seja, você não está pensando, né, dia a dia, ou mês a mês, ou ano a ano. Você está com um programa macro de 4 anos, onde ele tem subdivisões, né? Mas é um programa de 4 anos que essa pessoa, durante esses 4 anos, mal tirou férias. Né? Um atleta que fica, se ele ficar sem treinar, para vocês terem uma ideia, 10 dias, ele já tem uma queda na sua performance. Então, ele precisa, durante 4 anos, ele treinou sem ter mais do que 3 dias de folga, 2 dias de folga. Né? Para chegar a esse nível, para chegar aqui e ter uma chance de uma medalha. Então, você imagina, essa pessoa vai todos os domingos à igreja? Dificilmente. Tem competições internacionais, tem competições em outros estados, precisa descansar, se preparar. E aí você imagina um culto à noite, ele conseguiu ir. Teve um domingo que está, né, aqui na sua cidade, está em casa e consegue ir. Ele, de repente, não vai conseguir, depois do culto à noite, ficar para estar na comunhão da igreja, né? Ir para a cantina, conversar com os irmãos, sair com os jovens, participar de um pequeno grupo. Ele não consegue. A agenda dele é tão restrita que ele não consegue. Por isso a importância do trabalho da capelania esportiva, que é um trabalho onde é difícil a mão da igreja local ter isso, porque às vezes a igreja vai ter ali um atleta. Então imagina você criar toda uma estrutura por conta de uma pessoa e que, como o Paulo até falou, que pode ser que daqui a pouco lesione, não tenha mais a vida esportiva e aí você ficou com toda uma estrutura montada. O nosso papel é exatamente esse, é o acompanhamento desses atletas, aqueles que a gente tem mais proximidade, né, de maneira que a gente seja igreja com eles. Eles se sintam amados, cuidados, né, como igreja, alguém com quem eles compartilham. Porque imagina, a gente está dentro da Vila Olímpica. Muitos atletas chegaram, e eu comecei a trabalhar na Vila Olímpica, essa já é a 3ª semana. Tem atletas que chegaram na abertura, que estão ali dentro, que não saem para nada. Então, quem é a igreja deles? Com quem que eles andam? E aí, muitas vezes, seus colegas de equipe não são cristãos. Então, eles não têm nem com quem partilhar aquilo que Deus tem falado no coração deles, até as suas angústias, né, as suas inseguranças, porque não é porque eles são atletas olímpicos e que têm chance de medalha, que eles não têm inseguranças, eles têm, né, e aí eles precisam partilhar isso com alguém. E aí é por isso que a gente está aí e esse é o nosso trabalho. Né? Agora, Celeste, posso ir até no caminho? Nós estamos falando muito de Jogos Olímpicos. Qual é a porcentagem de atletas que hoje chegam a esse nível? Muito pequeno. 1%? Nem isso? O esporte, infelizmente, no nosso país, ele não é valorizado. Não pela prática do esporte, pela saúde ou pelo lazer, mas por uma função social do esporte. A função de tirar muitos garotos que estão envolvidos com o crime organizado, que estão envolvidos com drogas, para dar uma esperança do futuro. O fundador da FCA, ele entende o seguinte, e é uma das bases da FCA internacional. Um coach, um técnico esportivo, um professor de educação física, influencia mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante a vida inteira dela. Uau. Pensa num professor de educação física ou num técnico, quantos garotos ele tem na mão durante um ano? Quantas turmas um professor de educação física ministra aulas num colégio regular ou equipes esportivas durante um ano? É muito maior, às vezes, que o número de pessoas que nós vamos nos relacionar por muitos anos de vida. Com certeza. Então, se eu proclamo, se eu falo desses valores e princípios, se eu ajudo, o esporte pode fazer diferença. Quantos exemplos nós temos de atletas que saíram de condições ruins de vida e hoje têm uma condição melhor de vida, uma estrutura melhor? Quantas pessoas que eram... Né? Eu tenho um exemplo aqui do Borel, Magno aqui no Borel, ele dá aula de futebol, se converteu no morro, dá aula de futebol no morro,
né? Tem aula de futebol às 11 da noite para os garotos que estudam e vão trabalhar, das 11 da noite à 1 da manhã, Olha que lindo. no meio da morro, com autoridade para aqueles garotos, ensinando aqueles garotos valores e princípios que são essenciais. O esporte, né, como na academia nós falamos, tem uma série de valências psicossociais. Então, o esporte ele consegue agregar isso e trazer, né, e como o Paulo mesmo falou, ele consegue trazer também dignidade, né, trazer disciplina, né, e uma série de coisas que muitas vezes, por conta do Estado não chegar também em alguns lugares, né, ou chegar de uma maneira como nós sabemos, o esporte consegue ir. E é uma linguagem que nós, como igreja, conseguimos usar e podemos e devemos usar, né, para alcançar as pessoas em nossas comunidades locais. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta aí para considerações finais, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente está falando do esporte, que é algo que pode fazer completa diferença na vida de qualquer pessoa, aliada a um evangelho, a um amor de Cristo, que aí as duas coisas juntas... Sai de baixo. Sai de baixo, né? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Gente, papo tão bom que eu estourei todos os tempos que eu podia e que eu não podia estourar. Só posso agora agradecer a presença, a participação de vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Prazer Sua foi despedida nosso. rapidinho. Uma despedida rapidinho? Bom, orem por nós nesse trabalho, né, que é um trabalho árduo, que vem crescendo, vem se desenvolvendo. Temos muita gente envolvida com esporte no Brasil, um dos países que mais pratica esporte no mundo. Então, orem por nós. Se você tem o chamado, venha, né, cumprir o seu chamado. Nós estamos prontos também para treiná-los e recebê-los, trabalharmos juntos para a obra. Bacana. Ó, ele não foi rapidinho, não. Você consegue? Difícil. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui servindo e estamos às ordens. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe vocês. Estaremos orando, sim, para que mais e mais pessoas possam também se aliar a esse exército de capelães que fazem a capelania esportiva. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você que está aí em casa também. E deixo vocês ainda com um pouquinho da boa música do Catedral, que canta para a gente, encerrando o programa.